O flash de uma câmera pode capturar um momento, mas esta noite detonaria uma vida. No salão de baile dourado do Hotel Center Regis, onde a elite nova-iorquina se reunia para trocar gentilezas e doações de 7 dígitos, uma mentira estava prestes a ser contada em um palco inundado de luz. Julia Sterling, um titã da indústria, estava com um sorriso tão deslumbrante quanto o lustre acima dele. Mas a mulher em seu braço não era sua esposa. Sua verdadeira esposa, Amélia, grávida de 8 meses do primeiro filho, deveria estar em casa. Mas não estava. E o que ela fez em seguida não apenas exporia uma traição devastadora, mas também desencadearia uma batalha por um império bilionário diante do mundo inteiro. O ar na cobertura dos Serlings na Park Avenue era sempre parado, um silêncio cuidadosamente planejado que custava uma fortuna para manter. Do alto do 70º andar, a sinfonia caótica da cidade de Nova York se reduzia a uma tapeçaria silenciosa e cintilante. Para Amélia Sterling, esse silêncio outrora parecia paz. Agora, parecia um vácuo sugando o ar de seus pulmões. Ela passou a mão pela suave curva da barriga. 8 meses. Em 8 meses, ela passará de a mulher mais feliz do mundo a um fantasma em sua própria casa. O bebê, o menino que já haviam chamado de Léo, era uma lembrança constante e turva de um sonho que estava se transformando em pesadelo. Amélia não nascerá neste mundo de penúria silenciosa e alta costura sob medida. Ela conhecera Julian Sterling quando ambos eram zés-ninguéms com ambições descomunais na Colúmbia. Ela era brilhante e meticulosa estudante de administração que via potencial em seu gênio caótico para a arquitetura de software. Foi seu plano de negócios que garantiu a primeira rodada de financiamento inicial para Sterling Innovations, suas estratégias que os guiaram por 2 recessões. Ela não era apenas a mulher por trás do homem, ela era a arquiteta da plataforma sobre a qual ele se apoiava. Por 12 anos, eles foram uma equipe inquebrável. Ele era o rosto, o visionário carismático. Ela era a estrategista, a mão firme, aquela que transformava suas ideias malucas em realidades lucrativas. Eles construíram um império que valia bilhões, e ela nunca duvidou de seus alicerces. As rachaduras começaram como fraturas capilares, quase invisíveis. Tudo começou há 6 meses. As madrugadas no escritório se tornaram mais frequentes, explicadas pelo lançamento de um novo produto crucial. Viagens de negócios para Singapura e Zurique foram estendidas sem aviso prévio. A distância física era uma coisa, mas o abismo emocional era o que realmente a aterrorizava. O riso fácil que antes compartilhavam durante o jantar foi substituído pela conversa educada e afetada de estranhos. A maneira como ele a olhava havia mudado. A adoração havia desaparecido, substituída por uma avaliação distraída, quase clínica. Ele atribuiu isso ao estresse da empresa e à responsabilidade iminente da paternidade. Só preciso fechar este último negócio, M, murmurava ele, beijando-a na testa sem encará-la. Então seremos só você, eu e o Léo. Prometo. Amélia, sempre pragmática, tentava acreditar nele. Concentrou-se no quarto do bebê, em escolher macacões pequenos e em ler livros sobre maternidade. Disse a si mesma que aquilo era uma fase, uma tempestade temporária antes da calmaria da nova vida em família. Mas uma mulher sabe. Ela sabe, na mudança de tom, o cheiro de um perfume estranho no paletó que voltava da lavanderia rápido demais. O telefone que, de repente, sempre estava desviado para longe dela. O nome que ela ouviu num telefonema abafado e raivoso que Julian recebeu em seu escritório foi Isabela. Foi dito com uma intimidade frustrada que perfurou Amélia. Esta noite era o baile beneficente anual da Fundação Sterling, o ápice de seus esforços filantrópicos e a joia de sua coroa social. Durante anos, Amélia foi o coração da fundação, supervisionando pessoalmente seus projetos e apoiando estudantes carentes em STEM. Era sua paixão. Este ano, porém, Julian insistira para que ela não comparecesse. Você está grávida de 8 meses, querida, dissera ele 2 noites antes. Sua voz carregada de uma preocupação artificial que a arrepiou. Você precisa descansar. O estresse, a multidão. É demais. Eu cuido de tudo. Farei um discurso e direi a todos que você manda lembranças. Ela olhou para ele, depois olhou de verdade e viu a mentira flutuando nas profundezas de seus frios olhos azuis. Ele não a queria ali. Não se tratava de sua saúde. Tratava-se de sua presença. Mas Julian, o projeto é meu, protestou ela, sem muita convicção. Os bolsistas estarão lá. Eu queria conhecê-los. Ano que vem, disse ele com um ar de decisão, já se virando para ajeitar a gravata. Preciso estar no meu melhor esta noite, M. Muita coisa depende disso. Não complique. A rejeição foi tão brusca quanto um tapa.
Ela estava sendo escondida, apagada. Agora, de pé no cavernoso closet, ela olhou para o vestido que planejara usar, um vestido de sarafena feito sob medida, em seda safira escura, projetado para celebrar sua gravidez, não para escondê-la. Do outro lado do armário, estava pendurado o smoking de Julia, perfeitamente passado e pronto. Ele havia saído uma hora antes, e suas últimas palavras foram peremptórias. Descanse um pouco. Vou me atrasar. Uma certeza fria e dura começou a se cristalizar em seu coração, dissipando a névoa da dúvida e do medo. Ela não era tola para ser controlada ou paciente para ser apaziguada. Ela era Amélia Sterling, a co-arquiteta de um império, e não seria apagada de sua própria vida. Pegou o telefone, movendo os dedos com uma determinação renovada. A primeira ligação foi para seu motorista, Miguel, um homem que estava com ela há uma década e cuja lealdade era inquestionável. Miguel, disse ela, com a voz firme e clara. Por favor, deixe o carro pronto em 20 minutos. Afinal, decidi ir à festa. A segunda ligação foi para um número que ela não discava há anos, mas que guardava por um motivo que nunca quis admitir para si mesma. Era para Clara Reis, uma advogada notoriamente perspicaz que estivera 2 anos à sua frente na Columbia Law, muito antes de Amélia abandonar o curso para fundar a empresa com Julia. Clara Ara era conhecida como martelo de veludo, de fala mansa, elegante e absolutamente letal em uma negociação ou em um tribunal. Clara Ara, disse Amélia quando o advogado atendeu, é Amélia Sterling. Preciso de você. Acho que meu marido está prestes a fazer algo catastrófico, e preciso que esteja preparada. A voz de Clara Ara era calma, sem surpresa. Envie-me os detalhes. Estou sempre pronta. Enquanto Amélia vestia o vestido safira, ela não se sentia uma vítima. A dor ainda estava lá, uma agonia ardente e lancinante em seu peito, mas agora alimentava outra coisa, uma fúria fria e justificada. Julia a havia subestimado. Ele havia confundido seu amor com fraqueza, sua parceria com dependência. Ele havia se esquecido de quem ela era. Naquela noite, em sua maior celebração em seu maior palco, ela o lembraria. A viagem até o St. Regis foi uma jornada surreal por uma cidade que brilhava com indiferença. Cada poste de luz que iluminava o rosto de Amélia na traseira do Maybach parecia uma luz estroboscópica em câmera lenta iluminando as fraturas em sua vida perfeita. Miguel, sentindo a gravidade da noite, dirigiu em silêncio absoluto, seus olhos encontrando os dela apenas uma vez no espelho retrovisor, com uma expressão de apoio silencioso e inabalável. Amélia agarrou sua pequena bolsa de noite, com os nós dos dedos brancos. Dentro dela estavam seu telefone, uma cópia de sua certidão de casamento e um único documento dobrado que ela rezou para não ter que usar, mas que Clara Ara insistira que ela trouxesse. Era uma cópia do contrato de parceria original da Sterling Innovations, aquele que eles assinaram em uma mesa de jantar barata 12 anos atrás, aquele que antecedeu as camadas de estruturação corporativa e acordos pré-nupciais que os advogados de Julian construíram em torno deles. Ela instruiu Miguel a usar a entrada de serviço para evitar o espetáculo do tapete vermelho. Ela não queria ser vista. Ainda não. O elemento surpresa era sua única arma em uma guerra que ela estava apenas começando a entender que estava travando. Uma gerente de hotel simpática, uma mulher com quem Amélia havia trabalhado em vários eventos da fundação, a conduziu pelos corredores labirínticos dos fundos do hotel. O som distante da orquestra ficava mais alto, a cada passo o baixo abafado batendo como um segundo batimento cardíaco ansioso contra o seu. A senhora está bem, senhora Sterling? Perguntou a gerente, com a testa franzida de preocupação. Não a esperávamos. Estou bem, Maria. Obrigada, respondeu Amélia, forçando um sorriso sereno. Só queria fazer uma entrada discreta. Maria a conduziu a um pequeno nicho próximo ao salão principal, protegido por um grande arranjo floral. Dali, Amélia tinha uma visão clara e desobstruída do palco e do mar de mesas repletas das figuras mais poderosas da cidade. O salão era de tirar o fôlego. Um caleidoscópio de vestidos brilhantes, diamantes reluzentes e os sorrisos satisfeitos do 1%. E lá, no centro de tudo, estava Julia. Ele trabalhava o salão, passando de mesa em mesa com o charme natural que sempre fora seu maior trunfo. Ele estava magnífico em seu smoking tom forte, um rei em sua corte. Mas ele não estava sozinho. Agarrada ao braço dele estava uma mulher que Amélia nunca vira pessoalmente, mas cujo rosto ela vislumbrara em fotos borradas com lentes longas enviadas por um investigador particular que ela contratara 2 semanas antes. Isabella Vance. Ela era deslumbrante de um jeito intimidante e impossivelmente genérico.
Cabelos longos e negros, maçãs do rosto impossivelmente salientes e um vestido vermelho que parecia se derramar sobre sua estrutura escultural. Ela olhou para Julian com uma expressão de pura adoração, uma expressão que a própria Amélia exibia havia mais de uma década. Uma onda de náusea, quente e ácida, subiu à garganta de Amélia. Uma coisa era suspeitar disso por fotos granuladas. Outra era testemunhar aquilo ali, no mundo deles, no evento. Era uma profanação. Ela observou Julian rir, tocando as costas de Isabela com uma familiaridade possessiva que fez Amélia prender a respiração. As pessoas nas mesas, seus amigos, seus parceiros de negócios, pessoas que tinham ido jantar em sua casa, sorriam e conversavam com o casal, aparentemente imperturbáveis. Uma percepção arrepiante ocorreu a Amélia. Isso não era novidade para elas. Os boatos deviam estar circulando há meses. Ela foi a última a saber. A esposa grávida, sem noção, ficou em segurança em casa enquanto o marido desfilava com seu substituto. O mestre de cerimônias, um conhecido âncora de jornal, subiu ao palco. E agora, sua voz estrondosa ecoou pelo salão. É uma honra para mim dar as boas-vindas ao homem do momento, o visionário fundador da Sterling Innovations e o coração generoso por trás da Fundação Sterling, o Sr. Julian Sterling. Uma onda de aplausos varreu a sala. Julian, radiante, conduziu Isabela pela mão em direção ao palco. Ele a ajudou a subir a pequena escada com uma ternura que foi como um golpe físico para Amélia. Eles ficaram juntos no pódio, um casal perfeito e brilhante. O holofote iluminou o enorme diamante na mão esquerda de Isabela, e Amélia sentiu o chão se inclinar sob seus pés. Não era apenas um caso. Era uma substituição. Julian bateu no microfone, o som reverberando pela sala silenciosa e expectante. Obrigado, David. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite, começou ele, com a voz suave como veludo. Sua generosidade continua a me surpreender e permite que a Fundação faça seu trabalho vital. Este foi um ano de tremendo crescimento para a Sterling Innovations e um ano de profunda mudança pessoal para mim. Ele fez uma pausa, virando-se para olhar para Isabela, com os olhos cheios de uma devoção pública predestinada. Ele pegou a mão dela. Muitos de vocês me conhecem há anos e sabem do apoio que tive ao meu lado. Mas a vida é sobre evolução, sobre abraçar novos capítulos, e estou muito feliz por começar meu próximo capítulo com a mulher mais incrível que já conheci. Ele levou a mão dela aos lábios. As câmeras ao pé do palco disparavam freneticamente. O coração de Amélia batia forte contra suas costelas, um pássaro frenético e preso. Não diga isso, Julia. Por favor, pelo amor de Deus, não diga. Mas ele disse. Quero agradecer a todos por terem vindo, continuou ele, com a voz ressoando de triunfo. E quero que todos se juntem a mim para celebrar o futuro. Por favor, uma salva de palmas para minha linda esposa, Isabela Sterling. O nome ecoou pela sala como um estrondo sônico. Por uma fração de segundo, houve um silêncio atordoante, uma inspiração coletiva enquanto centenas de pessoas processavam a execução pública que acabavam de testemunhar. Amélia sentiu ar abandonar seu corpo, sua visão se estreitando até se concentrar nas duas figuras banhadas pela luz no palco. Isabela Sterling. Ele lhe dera o nome de Amélia. Então, confusos, mas educados, os aplausos começaram a percorrer a sala. A princípio hesitantes, depois se intensificaram à medida que as pessoas seguiam o sinal social. Aplaudiam por sua substituição. Aplaudiam a borracha de Amélia Sterling. Em seu nicho protegido, Amélia encostou-se na fria parede de mármore, com uma mão protetoramente sobre a barriga, onde Léo deu um chute repentino e violento, como se sentisse a agonia da mãe. O som dos aplausos, o flash das câmeras, o rosto sorridente do marido ao lado da nova esposa. Tudo se fundiu em um turbilhão de traição tão profundo que parecia que poderia despedaçá-la. Mas não despedaçou. Quando os aplausos diminuíram e Julian começou seu discurso preparado sobre filantropia, algo dentro de Amélia se rompeu. A parte dela que estava de luto, que estava com o coração partido, que estava humilhada, silenciou, e em seu lugar emergiu uma clareza fria e dura como diamante. Ele não a havia simplesmente abandonado. Ele não a havia simplesmente traído. Ele tentará aniquilá-la publicamente, reescrever toda a história deles diante do mundo que ela ajudara a construir. Ele pensou que ela era um capítulo que ele poderia fechar. Ele estava errado. Ela era o livro inteiro. Amélia se afastou da parede. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos ardiam com um fogo que poderia derreter aço. Ela olhou para Maria, a gerente do hotel, que a encarava com olhos arregalados e horrorizados. Maria. A voz de Amélia era baixa, mas carregava uma nova e arrepiante autoridade. Preciso que você faça uma coisa por mim.
Preciso que você mande um recado para o chefe da segurança. Diga a ele que a verdadeira senhora Sterling está aqui e está prestes a subir no palco. Enquanto a voz de Julian ecoava do palco, tecendo uma tapeçaria hipócrita de palavras sobre integridade e comunidade, a mente de Amélia era um turbilhão de caos controlado. O choque inicial havia passado, deixando para trás a calma gélida que precede um furacão. Ela não era mais uma esposa traída. Era uma general observando um campo de batalha, calculando seu próximo movimento. Encontrou um lavabo deserto, o opulento mármore e ouro contrastando fortemente com a feiura de sua realidade. Olhando para o próprio reflexo, ela viu leves manchas de lágrimas sob os olhos, mas também um brilho de aço que não estava lá uma hora antes. Ela era sócia majoritária no empreendimento inicial, um fato que Julian convenientemente havia esquecido, enterrando-o sob anos de complexos processos corporativos. Ele achava que o acordo pré-nupcial era seu escudo, mas havia se esquecido da fundação sobre a qual toda a casa fora construída. O telefone dela vibrou. Era Clara Ara Reis. Estou assistindo a transmissão ao vivo, disse Clara Ara, com a voz desprovida de emoção. Ele realmente fez isso. A audácia daquele homem. Ele fez. Amélia respirou fundo, apoiando-se na penteadeira. Ele a chamava de Isabella Sterling. Isso não é apenas infidelidade, Amélia. É uma declaração pública. É uma manobra calculada para deslegitimá-la. Em termos legais, é um presente. Um presente muito, muito caro que ele acabou de lhe dar. Amélia lembrou-se da cláusula a que Clara Ara se referira na última vez em que se falaram. Anos antes, quando formalizavam o acordo pré-nupcial, os advogados de Julian redigiram um documento que o favorecia em sua esmagadora maioria. Protegia seus bens, sua empresa, ações, tudo. Mas Amélia, guiada por uma ponta de premonição que não conseguia explicar na época, insistira em um único acréscimo inegociável. Com a ajuda de uma jovem, mas brilhante advogada, Clara Ara, ela elaborara a cláusula de imagem pública e fidelidade. Era uma cláusula incomum, da qual Julian riu, chamando-a de seu absurdo romântico. Estipulava que a parceria não era apenas financeira, mas também de confiança pública, essencial para a marca Sterling Innovations. Estabelecia que, em caso de um ato público de infidelidade, tão flagrante que desacreditasse a empresa e o nome da família, causando danos demonstráveis à imagem de estabilidade e integridade da marca, uma penalidade seria aplicada. A penalidade era draconiana. Isso desencadearia uma transferência imediata e irrevogável de 30% das ações com direito a voto de Julian na Sterling Innovations para Amélia. Somados aos 25% que ela já detinha diretamente de sua função fundamental, isso lhe daria uma maioria controladora de 55%. Isso a tornaria a dona do universo deles. Na época, Julian assinou sem hesitar, presunçosamente seguro de sua capacidade de ser discreto. Não se preocupe, M. Ele riu baixinho. Eu não sou idiota. Ele é um idiota, Clara Ara, sussurrou Amélia ao telefone, com um sorriso sinistro nos lábios pela primeira vez naquela noite. Ele é um idiota arrogante e espetacular. Arrogância é a melhor arma que um litigante pode esperar de um oponente, respondeu Clara Ara. Agora me escute com atenção. A cláusula é rígida, mas ele vai lutar contra ela. Ele vai tentar nos enterrar em litígios por anos. A chave é agir agora, enquanto a narrativa está em brasa. Você tem uma audiência cativa das pessoas mais influentes da cidade, e a imprensa está lá. Você não pode deixá-lo sair daquele palco e começar a inventar a sua versão da história. O que eu faço? Perguntou Amélia, com o coração disparado, desta vez de adrenalina, não de medo. Não se esconda. Não faça um comunicado amanhã. Entre naquele palco agora mesmo. Pegue o microfone e reivindique o que é seu. Mantenha calma. Seja realista. Seja a CEO, não a esposa desprezada. Lembre-os de quem você é, lembre-o de quem você é. Você consegue fazer isso. Amélia respirou fundo, sentindo o ar gélido incendiá-la. Pensou em seu filho Léo dormindo profundamente em seu ventre, com o futuro dele em jogo. Pensou nos 12 anos de sua vida que dedicara à construção do sonho deles, um sonho que Julia agora tentava roubar. Sim, disse ela, sua voz ressoando com um poder recém-descoberto. Eu consigo fazer isso. Ótimo. Já estou a caminho do hotel. Também tomei a liberdade de entrar em contato com Arthur Finn e outros 2 membros do conselho que estão presentes esta noite. Enviei a eles uma cópia da cláusula. Eles sabem o que está em jogo. Você não estará totalmente sozinho. Arthur Finn. Ele foi o primeiro grande investidor da empresa, um mentor para ambos nos primeiros dias e o mais próximo que o conselho tinha de uma consciência. Ele era da velha guarda,
Um homem para quem lealdade e honra eram primordiais. Se Arthur estivesse do lado dela, a batalha estaria meio ganha. Obrigada, Clara Ara, disse Amélia, com a emoção finalmente embargada. Obrigada. Não me agradeça ainda. Vai e vença a guerra. Amélia desligou. Deu uma última olhada no espelho, endireitou as linhas do vestido safira e colocou a mão na barriga. Uma promessa silenciosa ao filho. Não vou deixar que ele nos destrua. Esta família, esta empresa, é nossa. Ela saiu do lavabo e voltou para o salão de baile, os saltos estalando no piso de mármore polido. O som não era mais hesitante. Cada passo era deliberado, medido e determinado. Cada clique era uma contagem regressiva para o momento em que o mundo e seu marido finalmente descobririam que Amélia Sterling não era uma vítima a ser enfrentada, mas uma rainha que vinha para reivindicar seu trono. A tempestade não estava mais se formando. Estava prestes a desabar. No palco, Julian Sterling estava no auge de seu poder. O calor dos holofotes parecia uma bênção, os rostos atentos na plateia, um reflexo de sua própria grandeza. Ele conseguirá. Executará com perfeição a manobra social mais audaciosa de sua vida. A breve hesitação inicial nos aplausos fora rapidamente absorvida pela força de sua confiança. As pessoas se adaptaram. Sempre se adaptavam. Isabela estava ao lado dele, uma visão em carmesim, a mão delicadamente apoiada na curva de seu braço. Ela era perfeita. Era jovem, vibrante e o olhava como se ele fosse um deus. Ela não o desafiava. Não questionava suas noites mal dormidas. Não tinha a familiaridade cansativa que começara a incomodá-lo com Amélia. Isabela era uma linda tela em branco na qual ele poderia pintar seu próximo capítulo. Ele encerrou seu discurso com um floreio, anunciando uma doação pessoal surpresa de $5 milhões para a fundação. Uma atitude destinada a consolidar sua imagem de líder benevolente. Os aplausos foram estrondosos desta vez, genuínos. Ele sentiu uma onda de triunfo puro e genuíno. Ao descerem do palco e Isabela, foram imediatamente inundados por votos de melhoras. Julian, parabéns. Ela é deslumbrante, disse Marcus Thorne, um bilionário de fundos de hedge com a notória reputação de negociar esposas como se fossem ações. Uma atitude ousada, Sterling. Gostei, comentou o outro, um magnata imobiliário grisalho. Julian aceitou o elogio com um sorriso magnânimo, contando uma história cuidadosamente ensaiada. Foi tudo muito repentino, mas quando você sabe, ele dizia, dando de ombros. Amélia e eu nos separamos amigavelmente há algum tempo. Queríamos manter isso em segredo pelo bem da família, mas era hora de seguir em frente. Era uma mentira plausível, amenizada pela regra tácita do círculo social deles. Não faça muitas perguntas, principalmente quando a resposta pode ser desconfortável. Isabela desempenhou seu papel com maestria, oferecendo sorrisos tímidos e murmurando agradecimentos. A imagem de uma mulher assumindo graciosamente um papel para o qual nasceu. Mas nem todos estavam convencidos. Ele notou alguns dos casais mais velhos estabelecidos que conheciam ele e Amélia desde o início, oferecendo-lhes felicitações curtas e de boca fechada antes de se afastarem rapidamente. Viu sussurros trocados atrás de taças de champanhe, olhares questionadores lançados em sua direção. Descartou isso como inveja. O telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem do seu diretor de comunicações. A imprensa está à flor da pele. Precisamos divulgar um comunicado formal o mais rápido possível esclarecendo seu estado civil. As coisas podem ficar complicadas. Julia respondeu. Rascunhe algo sobre um divórcio amigável. Eu aprovo amanhã. Controle a narrativa. Ele se sentia invencível, o dono da própria história. A confusão era um pequeno preço a pagar pela liberdade que ele acabará de comprar. Amélia ficaria magoada, é claro, mas era pragmática. Ela enxergaria a futilidade de uma briga. O acordo pré-nupcial deles era uma fortaleza. Ela conseguiria um acordo generoso, a cobertura, o suficiente para viver uma vida tranquila e confortável longe dos holofotes. Era um corte cirúrgico limpo. Então ele viu Arthur Finn abrindo caminho pela multidão em sua direção. Arthur, um homem de quase 70 anos, com uma postura imponente e olhos que tinham visto a ascensão e queda de incontáveis titãs de Wall Street, era a única pessoa cuja opinião Julian realmente valorizava. Arthur, que bom que você conseguiu vir, disse Julian, estendendo a mão. Arthur ignorou a mão. Seu rosto era uma nuvem de desaprovação. Ele olhou de Julian para Isabela, seu olhar se demorando nela com indisfarçável desprezo antes de se fixar novamente em Julian. O que você fez, filho? A voz de Arthur era baixa, um ronco grave de decepção. O sorriso de Julian se estreitou.
Arthur, é uma longa história. Amélia e eu, guarde-a. Arthur o interrompeu. Jantei com você e Amélia em sua casa há 3 semanas. Você deu um beijo de despedida em sua esposa grávida e disse que a amava. Separação amigável é uma mentira que insulta minha inteligência e a honra dela. Julian sentiu uma pontada de irritação. Este é um assunto particular. Você tornou isso público no momento em que colocou aquela mulher no seu palco e deu a ela o nome da sua esposa, retrucou Arthur, com a voz perigosamente baixa. Você construiu a Sterling Innovations com base em uma reputação de estabilidade, visão de longo prazo, confiança, e simplesmente acendeu um fósforo para se divertir. Isso não é apenas um assunto privado, Julia. É uma questão de governança corporativa. Você introduziu uma responsabilidade enorme na empresa, e fez isso com o microfone e holofotes. Antes que Julian pudesse formular uma resposta, o celular de Arthur vibrou. Ele olhou para a tela, arregalando os olhos ligeiramente. Era um e-mail de Clara Reis. Leu-o rapidamente, com a expressão mudando de raiva para uma descrença atordoada. Olhou para Julian, com um brilho arrepiante nos olhos. Seu idiota! Arthur sussurrou, as palavras pesando mais do que qualquer grito. Seu idiota catastrófico! Você não tem ideia do que acabou de desencadear. Arthur girou nos calcanhares e foi embora, deixando Julian parado ali, com uma semente de dúvida finalmente penetrando sua armadura de arrogância. O que Arthur queria dizer? O que Amélia poderia fazer? O acordo pré-nupcial era incontestável. Ele tinha todas as cartas na mão. Naquele momento, uma mudança sutil ocorreu na atmosfera do salão de baile. O burburinho das conversas começou a diminuir, substituído por uma onda de murmúrios. Cabeças começaram a se virar, não para ele, mas para a entrada principal. Um caminho se abria na multidão, as pessoas recuavam como se fossem da realeza. Julian seguiu o olhar delas, e seu sangue gelou. Lá, caminhando lenta e deliberadamente pelo mar entreaberto da elite de Nova York, estava Amélia. Ela estava radiante, uma visão em safira. Sua gravidez não era uma fraqueza a ser escondida, mas uma declaração de orgulho. Seu rosto estava sereno, os olhos fixos no palco. Ela não estava chorando. Não estava histérica. Parecia uma rainha que viera se manifestar contra uma rebelião em sua corte. O triunfo de Julian evaporou, substituído por um medo repentino e nauseante. Esta não era a Amélia quieta e pragmática que aceitaria um acordo. Esta era a Amélia que ele não via há anos. Essa era a estrategista brilhante e implacável que certa vez enfrentou capitalistas de risco e membros hostis do conselho e os fez se curvar à sua vontade. Isabela percebeu a mudança imediatamente. Julia, quem é esse? Sussurrou ela, apertando o braço dele com mais força. O que está acontecendo? Julia não conseguiu responder. Só conseguia observar enquanto sua esposa, aquela que ele havia descartado tão descuidadamente, caminhava em direção ao palco, em direção ao microfone e em direção à destruição completa e absoluta do mundo que ele acabará de construir. O rei em seu trono de papelão estava prestes a encarar a dona do castelo. Amélia percorreu o salão com uma graça que desafiava o peso do seu corpo e a gravidade do seu propósito. Os sussurros a seguiam como a cauda de um vestido, uma onda de choque e especulação. Será que? Pensei que ela estivesse doente. Meu Deus, ela está grávida. Ela ignorou todos. Seu foco era um feixe de laser fixo no palco na frente da sala. Era o seu palco. Ela supervisionara o design, escolher as flores, aprovara a iluminação. Naquela noite, ele fora usado como plataforma para sua humilhação pública. Agora seria seu pedestal para a recuperação. Ao se aproximar da entrada, ela pôde ver o rosto pálido de Julian sob as luzes quentes do palco. A confiança presunçosa havia desaparecido, substituída por uma máscara de descrença e pânico crescente. A mulher ao lado dele, Isabela, parecia completamente perdida, sua beleza se dissolvendo em confusão enquanto a atenção de 1000 pessoas poderosas se desviava dela para a mulher grávida que se aproximava. 2 seguranças, homens grandes de terno preto, se moveram para interceptá-la ao pé da escada que levava ao palco. Eles claramente haviam recebido instruções. Senhora, sinto muito que a senhora não possa subir, disse o primeiro guarda, estendendo a mão para confortá-la. Amélia não diminuiu o passo. Olhou-o diretamente nos olhos, a voz calma e imbuída de uma autoridade absoluta. Meu nome é Amélia Sterling. Este é o evento da minha fundação, e aquele é meu marido naquele palco. Tire a mão do meu caminho. O guarda hesitou. Olhou para o parceiro e depois para o palco onde Julian estava paralisado, sem dar nenhuma direção. Naquele momento de hesitação,
Arthur Finn deu um passo à frente, e sua presença envelhecida, porém poderosa, mudou instantaneamente a dinâmica. Deixe-na passar, ordenou Arthur aos guardas. Ela está exatamente onde precisa estar. Os guardas, reconhecendo um poder maior do que suas ordens imediatas, deram um passo para o lado. Amélia cumprimentou Arthur com um breve aceno de cabeça agradecido e subiu os 3 degraus até o palco. O silêncio no salão de baile era absoluto. Um silêncio pesado e profundo, repleto da deliciosa e aterrorizante antecipação de um escândalo se desenrolando em tempo real. Todos os celulares estavam desligados, todas as câmeras gravando. Este era um momento que seria reprisado e dissecado por semanas. Amélia caminhou diretamente para o pódio, onde Julian e Isabela estavam como estátuas. Ela não olhou para Isabela. Recusou-se a dar à mulher a dignidade de seu reconhecimento. Em vez disso, seus olhos se encontraram com os de Julian. No fundo, ela viu tudo. O choque, o medo, finalmente, a percepção assustadora de que ele havia cometido um erro de cálculo fatal. Amélia, gaguejou ele, a voz um sussurro rouco que o microfone captou e amplificou por toda a sala silenciosa. O que você está fazendo aqui? Você deveria estar em casa. Eu estava, respondeu Amélia, com a voz firme e clara, em forte contraste com a dele, mas senti que estava perdendo algo importante. Ela desviou a atenção dele para o microfone. Ajustou-o levemente, um gesto simples e deliberado de alguém assumindo o controle. Colocou uma mão no pódio e a outra na barriga inchada, uma poderosa imagem maternal de criação e destruição. Olhou para a plateia, para o mar de rostos atonitos e curiosos. Viu o âncora que apresentará Julian, boquiaberto. Viu os membros do conselho que Clara havia contatado, suas expressões sombrias e resolutas. Viu tudo, e não sentiu medo. Boa noite, começou ela, sua voz ecoando pelo espaço cavernoso, não com a histeria de uma esposa injustiçada, mas com o tom frio e comedido de uma CEO se dirigindo aos acionistas. Muitos de vocês parecem estar confusos, então senti que era meu dever vir aqui esta noite e esclarecer as coisas. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se dissipar. Meu marido, Julian Sterling, estava certo quando disse: este foi um ano de mudanças profundas. Ele simplesmente se esqueceu de compartilhar a história completa. Ela virou a cabeça lentamente, seu olhar pousando sobre Julian como um peso físico. Há alguns momentos, meu marido apresentou vocês à senhorita Isabella Vance. Ela fez questão de usar o nome correto, uma correção sutil, mas devastadora, como esposa dele. Isso deve ter sido uma grande surpresa para muitos de vocês, assim como foi para mim, considerando que sou Amélia Sterling, sua esposa real e legal e mãe de seu filho ainda não nascido. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Foi um som físico, uma onda de choque e indignação. A narrativa que Julian tentará controlar estava se despedaçando diante de seus olhos. Ele se lançara como o protagonista romântico de uma nova história. Amélia o estava reposicionando como o vilão de uma tragédia que ele mesmo criará. Era sua jogada inicial em uma partida de xadrez que ele nem sabia que estavam jogando. O gambito da rainha havia sido lançado, e o rei estava em xeque. O salão de baile era um barril de pólvora, e Amélia acabará de riscar o fósforo. O suspiro da plateia foi seguido por uma explosão de murmúrios frenéticos. No palco, o rosto de Julian adquirira um tom de branco medonho. Isabela parecia querer que o chão a engolisse por inteiro, sua fantasia de uma nova vida glamourosa se desintegrando em um pesadelo público. Amélia ergueu a mão, e um silêncio quase impossível se instalou novamente. Eles agora eram dela. A sala inteira, a cidade inteira, aguardava ansiosamente sua próxima palavra. Eu entendo que assuntos privados raramente são destinados a palcos públicos, continuou ela, com a voz ressoando com uma dignidade poderosa, quase triste. Mas meu marido, em seu entusiasmo para começar seu novo capítulo, escolheu este palco. Ele escolheu envolver todos vocês. Portanto, sou forçada a responder neste palco. Ela deixou o olhar percorrer as primeiras filas, onde se sentavam os membros mais influentes do conselho e investidores da Sterling Innovations, com os rostos marcados pelo choque e pela fúria crescente. Eles não estavam apenas presenciando uma disputa conjugal. Estavam testemunhando uma catastrófica falha de julgamento de seu CEO. Julian e eu estamos unidos por mais do que apenas uma certidão de casamento, declarou Amélia, seu tom mudando de revelação pessoal para um tom profissional e direto. Estamos unidos por uma parceria que começou há 12 anos, quando a Sterling Innovations era apenas uma ideia esboçada em um guardanapo. Estamos unidos por contratos e acordos que formaram a base da nossa empresa. Contratos que meu marido parece ter esquecido.
Julia finalmente recuperou a voz, um som estrangulado e desesperado. Amélia, este não é o momento nem o lugar. Podemos discutir isso em casa. Não há mais um lar para discutirmos isso, Julia, respondeu ela, com a voz cortando o ar como vidro, sem se virar para encará-lo. Você deixou isso claro. E este é precisamente o momento e o lugar, porque não se trata mais apenas da sua infidelidade. Trata-se da sua profunda inadequação para liderar a empresa que construímos juntos. Ela se virou ligeiramente, dirigindo-se diretamente aos membros do conselho. Senhores, muitos de vocês devem estar cientes do acordo pré-nupcial que Julian e eu assinamos, mas talvez não estejam cientes de uma cláusula específica que insisti, a cláusula 7b, a cláusula de imagem pública e fidelidade. Um murmúrio baixo percorreu a sessão onde os membros do conselho estavam sentados. Arthur Finn assentiu sombriamente. Clara Reis, que tinha acabado de entrar no fundo do salão, permitiu-se um pequeno sorriso triunfante. A cláusula é bem específica, explicou Amélia, com a voz tão áspera e precisa quanto o bisturi de um cirurgião. Ela determina que, caso um dos parceiros pratique um ato público de infidelidade tão flagrante a ponto de causar danos demonstráveis à reputação e à estabilidade da marca Sterling, uma penalidade severa e imediata será aplicada. Eu diria que apresentar sua amante como sua esposa na gala de sua própria fundação, diante da mídia mundial, enquanto sua esposa grávida de 8 meses está em casa, é considerado flagrante. Risadas agudas e bem-humoradas percorreram a plateia. A maré da opinião pública, uma força que Julian sempre manipulou com maestria, estava se voltando contra ele com a ferocidade de um tsunami. E a penalidade, continuou Amélia, baixando a voz para um efeito dramático, é a transferência imediata e inegociável de 30% das ações com direito a voto de Julian na Sterling Innovations para o meu nome. O silêncio que se seguiu foi diferente. Era o som de uma bomba bilionária explodindo. Queixos caíram. Repórteres financeiros na plateia já digitavam furiosamente em seus celulares. Julian a encarou, seu rosto uma máscara de puro horror. Parecia um homem que acabará de levar um tiro e só agora percebia que o sangue que jorrava de seu peito era o seu. Ele havia se esquecido. Em sua arrogância colossal, havia se esquecido completamente da cláusula romântica sem sentido que assinará anos antes. Amélia deixou o impacto de suas palavras penetrar antes de desferir o golpe final devastador. Combinado com minha participação atual de 25% como sócia fundadora, anunciou, com a voz ressoando com a autoridade de seu novo poder. A partir deste momento, sou acionista majoritária da Sterling Innovations, com uma participação controladora de 55%. Estava consumado. Foi um golpe executado com uma precisão de tirar o fôlego no coração do campo inimigo. Ela se virou para Julia, seus olhos não mais expressando dor, apenas uma determinação fria e imparcial. Então, Julia, você terá seu novo capítulo. Você está livre para ficar com a senhorita Vance. Mas a empresa, o império que construímos, permanece com a família, comigo e com nosso filho. Ela então se virou para a plateia atônita. A Fundação Sterling também entrará em um novo capítulo. Com efeito imediato, sua missão principal será redirecionada. Um novo fundo será criado, dotado dos 10 milhões de dólares prometidos aqui esta noite, dedicado inteiramente a fornecer apoio financeiro, jurídico e emocional a mulheres e mães solteiras que foram abandonadas em circunstâncias como a minha. Uma onda de aplausos começou hesitante a princípio, depois se transformou em um rugido. Foi liderada pelas mulheres presentes, uma expressão espontânea e poderosa de solidariedade que abalou os próprios alicerces do salão. Elas aplaudiam sua coragem, seu brilhantismo, sua fúria justificada. Amélia olhou para o marido uma última vez. Ele era um homem destruído, despojado de seu poder, sua reputação e seu império. No espaço de 5 minutos, Isabela já estava se afastando dele, seu rosto a imagem do terror ao perceber que havia atrelado sua estrela a um meteoro em queda. Amélia Sterling não sentiu um pingo de pena. Ela simplesmente respirou fundo, afastou-se dos destroços de seu casamento e saiu do palco. Não como esposa, mas como a rainha indiscutível da Sterling Innovations. O rugido de aplausos que selou sua vitória pareceu distante para Amélia enquanto ela se afastava do palco. Era como se ela estivesse se movendo através da água, os sons do mundo abafados e distorcidos. Ela não olhou para trás, para o quadro de destruição que causará em Julian, uma estátua de cinzas, ou em Isabela, um fantasma de vestido vermelho. Todo o seu ser estava focado em um único objetivo: sair. Miguel esperava logo atrás das portas do salão, sua grande presença reconfortante como um baluarte contra o caos. Ele olhou para o rosto dela, pálido, mas resoluto,
e simplesmente assentiu, colocando a mão firme em seu cotovelo para guiá-la pelos corredores de serviço do hotel. A gerente do hotel, Maria, os recebeu com um chale de cachemir, os olhos arregalados com uma mistura de horror e admiração. Seu carro está esperando, senhora Sterling. Querida, sussurrou ela, o título agora com um peso incontestável. Ao saírem para o ar fresco da noite, a adrenalina que alimentara a postura desafiadora de Amélia começou a diminuir, deixando um rastro de exaustão oca e trêmula. A realidade do que ela havia feito, do que havia perdido, desabou sobre ela. Ela havia vencido a guerra, mas o campo de batalha eram as ruínas de sua vida, seu amor, sua família. Ao afundar no couro macio do Maybach, o primeiro soluço escapou, um som gutural e áspero de 12 anos de amor e parceria morrendo. Miguel arrancou do meio-fio no momento em que uma figura disparou em direção ao carro. Era Clara Reis, seu casaco chique jogado sobre o vestido de noite, o rosto iluminado pelos postes de luz. Ela bateu no vidro da janela e Amélia o fechou com um zumbido. Não vá para casa, disse Clara, com a voz urgente, mas calma. Os advogados dele vão tentar atendê-la. Os bajuladores dele vão tentar ligar para você. A imprensa estará acampada do lado de fora do prédio pela manhã. Reservei para você a suíte presidencial no Mandarim Oriental com nome corporativo. Vá para lá. Cuido de tudo aqui e encontro você em 1 hora. Amélia só conseguiu assentir, as lágrimas agora escorrendo silenciosamente pelo rosto. Clara, obrigada. Ainda não terminamos, disse Clara, com um sorriso sombrio no rosto. Esta foi apenas uma declaração de guerra. Agora nós a vencemos. De volta ao salão Saint Regis, o caos reinava. Quando Amélia desapareceu, o feitiço de silêncio se quebrou e a sala explodiu. Julian ficou paralisado por mais um instante, um homem executado publicamente, antes de se voltar contra Isabela, o rosto contorcido em uma máscara de pura raiva. Você, sibilou ele, com a voz baixa e venenosa. A culpa é sua. Isabela, apavorada, cambaleou para trás. Minha culpa? Você me disse que ela não era um problema, gritou ela, elevando a voz em pânico. As câmeras, que não paravam de disparar, capturaram sua expressão desesperada e acusatória. Percebendo sua posição, ela se virou e fugiu do palco, abrindo caminho pela multidão atordoada, sua entrada glamourosa a um mundo de distância daquela saída humilhante e frenética. Ela estaria em um avião para um local não revelado ao nascer do sol, seus 15 minutos de infâmia já se transformando em uma vida inteira de arrependimento. Julian foi imediatamente assaltado, não por votos de melhoras, mas pela imprensa que gritava perguntas como tiros de metralhadora. Senhor Sterling, a cláusula de fidelidade é real? Qual é a sua resposta à alegação? O senhor vai deixar o cargo de CEO. Ele foi golpeado, perdeu o charme e o poder, completamente inútil. Foi Arthur Finn quem finalmente rompeu o cordão de isolamento, com o rosto uma máscara de fúria fria. Chega, trovejou, sua voz carregada da autoridade de ricos e de integridade incontestável. Agarrou o braço de Julian. Venha comigo agora. Não diga mais nada a ninguém. Arrastou Julian, atordoado e abatido, para fora do salão, não como amigo, mas como membro do conselho que possuía um patrimônio tóxico. O amanhecer surgiu sobre uma cidade obcecada. A história estava em todos os canais de notícias, todos os sites, todos os blogs. O New York Post publicou uma foto de página inteira de Amélia no palco com a manchete: A mamãe CEO. O Wall Street Journal adotou uma abordagem mais comedida, mas não menos devastadora. Inovações da Sterling em crise enquanto a vida pessoal do fundador implode. Conselho se esforça para abordar preocupações dos acionistas nas mídias sociais. Hashtag Sterling Staging e hashtag Amélia S. Gambit estavam em alta no mundo todo. Memes já circulavam, com o rosto horrorizado de Julian legendado com descobre que seu acordo pré-nupcial tem uma cláusula 7b. O veredito público foi instantâneo e universal. Amélia era uma heroína, uma rainha corporativa, uma mulher injustiçada que havia reivindicado seu poder com o estilo de tirar o fôlego. Julian era um vilão, um tolo, um exemplo clássico de autodestruição arrogante. Na serenidade e tranquilidade da suíte do hotel, Amélia Clara e Arthur Finn planejavam seus próximos passos. Clara passou a noite toda ao telefone, aproveitando o pânico do conselho. A votação de emergência está marcada para as 6 horas. Clara relatou estar tomando um café muito necessário. Arthur já havia garantido as procurações. Eles estão com medo de um colapso do mercado. Eles vão votar em você como CEO interina, Amélia. É a única medida que sinaliza a estabilidade. E Julia?
Perguntou Amélia, em voz baixa. Ela estava vestida com roupão de hotel, seu magnífico vestido agora jogado em uma pilha de safira sobre uma cadeira. Ele foi sequestrado com sua equipe jurídica, respondeu Arthur, em tom severo. Eles estão falando em contestar a cláusula, alegando coação, sofrimento emocional, qualquer coisa que possam imaginar. Vai ser uma briga pública feia. Deixe-os, disse Clara com um sorriso afiado. A descoberta será um pesadelo para ele. Vamos intimar cada mensagem de texto, cada extrato de cartão de crédito, cada recibo de hotel. Quanto mais ele brigar, mais sujo ele parecerá, e mais o valor da empresa estará atrelado a você, Amélia, como a única líder viável. A reunião do conselho foi uma formalidade. A votação foi unânime. Às 10 horas, Clara Reis, acompanhada por Arthur, concedeu uma entrevista coletiva. Ela não apenas confirmou a história, ela a emoldurou. Falou do papel fundamental de Amélia na empresa, de seu brilhantismo estratégico e de sua dedicação inabalável. Anunciou a nomeação de Amélia como CEO e expôs uma visão clara e confiante para o futuro. Quando o mercado de ações abriu, as ações da Sterling Innovation caíram por exatos 7 minutos. Então, após a coletiva de imprensa, reverteram o curso. Wall Street, descobriu-se, desprezava narcisistas imprevisíveis muito mais do que divórcios complicados. Um CEO que podia ser tão imprudente em sua vida pessoal era um risco. Um novo líder que acabará de executar uma aquisição corporativa impecável, por outro lado, era um símbolo de força e astúcia. Ao meio-dia, as ações estavam sendo negociadas a um preço mais alto do que no fechamento do dia anterior. As semanas seguintes foram um borrão de manobras legais e reestruturação corporativa para Amélia. As contestações judiciais de Julien eram ruidosas, caras, em última análise, inúteis. Cada moção apresentada por seus advogados era habilmente contestada por Clara. A cada dia que passava, seu poder diminuía. Seus aliados no conselho o abandonavam. Seu círculo social o ostracizava, e sua reputação foi reduzida a um conto de advertência sussurrado em coquetéis. Amélia, em contraste, ascendeu. Ela se mudou de volta para a cobertura da Park Avenue, mas era um lugar diferente. Os pertences de Julian foram embalados profissionalmente e enviados para um depósito. Seus móveis escuros e pesados foram substituídos. Ela preencheu os espaços silenciosos não com fantasmas, mas com uma nova equipe, sua própria equipe executiva, que frequentemente se reunia com ela na ampla sala de estar. Ela raramente estava sozinha, mas na quietude da noite, quando o trabalho terminava e a cidade brilhava lá embaixo, ela se sentava no quarto das crianças. Ela havia desenhado uma mão suave em sua barriga e se permitido lamentar. Ela lamentou o jovem por quem se apaixonara, o parceiro brilhante e caótico com quem sonhara conquistar o mundo. Lamentou a família que Léo jamais conheceria. A vitória era real. O poder era dela, mas viera ao custo da vida que ela pensava ser sua. 2 meses após a festa de gala, ela entrou no escritório do CEO pela primeira vez como sua ocupante indiscutível. O escritório havia sido demolido e redesenhado de acordo com suas especificações. A imponente mesa de mogno que Julian tanto apreciava foi substituída por uma mesa elegante e colaborativa. A parede que antes continha fotos emolduradas dele apertando as mãos de líderes mundiais agora exibia o estatuto original da empresa, o documento que ela havia coescrito e uma impressionante pintura abstrata em grande escala de uma artista feminina. Era um escritório que olhava para o futuro, não para o passado. Arthur Finn bateu no batente da porta aberta. Primeira teleconferência de resultados trimestrais como chefe, disse ele, radiante e nervoso. Amélia se virou da janela, com um sorriso sereno no rosto. Estou me preparando para isso há 12 anos, Arthur. Não estou nervosa. Estou pronta. Enquanto caminhava em direção à sala de reuniões, sentiu Léo dar um chute forte e decisivo. Foi um choque de vida, um lembrete da verdadeira base que estava construindo. Ela havia perdido um marido, mas havia solidificado um império e descoberto uma força que nunca soube que possuía. O mundo tentará excluí-la de sua própria história, retratando-a como a esposa trágica e descartada. Mas ela pegara a caneta e escrevera um novo final para si mesma, não de vingança, mas de renascimento. Ela era Amélia Sterling, CEO, mãe, arquiteta de seu próprio destino, e estava apenas começando. A história de Amélia Sterling não é apenas sobre o fim de um casamento. É sobre o nascimento do poder de uma mulher. Ela transformou um momento de traição extrema em uma aula magistral de estratégia e força. Ela não se vingou apenas. Ela conquistou tudo e, com isso, criou um legado de empoderamento para si mesma e para inúmeras outras pessoas por meio de sua fundação reconstruída.
Sua história é um poderoso lembrete de que a pessoa que você subestima muitas vezes é aquela que tem todas as cartas na mão. O que você teria feito no lugar de Amélia? Teria demonstrado tanta compostura e força incríveis no maior palco do mundo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Lemos cada um deles. Se esta história de justiça e resiliência te emocionou, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir e inscreva-se no nosso canal para mais dramas inesquecíveis da vida real. Obrigada por ouvir.